Olá a todos, eu sou Jean Anjos e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Modelagem da Resposta da Riqueza Taxonômica de Plantas da Mata Atlântica frente à perda de hábitat na paisagem, em parceria com o professor Eduardo Mariano Neto. A perda de hábitat é a principal causa da perda contínua de biodiversidade em todo o planeta, especialmente em ecossistemas com alto endemismo, a exemplo da floresta atlântica aqui na América do Sul. A conversão de grandes extensões de florestas contínuas, principalmente para agricultura, pecuária, extração seletiva de madeira, dentre outros distúrbios antrópicos, ameaça seriamente a persistência dos ambientes naturais e, por consequência, a persistência de espécies nativas da nossa flora e fauna. Dessa forma, a quantidade de floresta dentro da paisagem é vista como um importante fator de mudança biológica e, juntamente com a sua configuração, é considerada o principal impulsionador de mudanças ecológicas potencialmente irreversíveis por meio dos seus efeitos na conectividade da paisagem. Dessa forma, compreender como a perda de hábitat em escala de paisagem afeta a riqueza de plantas da Mata Atlântica é fundamental para um melhor gerenciamento de paisagens antropogênicas, visando gerenciar o uso e ocupação do solo com a manutenção da biodiversidade nesses ambientes. Assim, questionamos nesse estudo qual a resposta da riqueza taxonômica de plantas da Mata Atlântica frente à perda de hábitat florestal na escala da paisagem. Para responder a esta pergunta, objetivamos avaliar a resposta da riqueza taxonômica de plantas lenhosas frente à perda de hábitat na escala da paisagem e especificamente avaliar o modelo que melhor descreve a resposta dessa relação. A gente parte da hipótese de que a riqueza taxonômica responde negativamente à perda de hábitat florestal na escala da paisagem, seguindo os pressupostos da hipótese da quantidade de hábitat. A nossa área de estudo é a Mata Atlântica, do estado da Bahia, que fica situada dentro dessas coordenadas. Especificamente, avaliamos 11 paisagens de 6 por 6 quilômetros quadrados, com diferentes proporções de quantidade de hábitat florestal, variando de 5% a 60%. Essas paisagens foram selecionadas aleatoriamente a partir da sobreposição de 1.500 quadrados sobre o mapa de ocorrência dos remanescentes de Mata Atlântica aqui no nosso estado, disponibilizado pela SOS Mata Atlântica. Para selecionar as paisagens, estabelecemos alguns critérios relacionados à qualidade do habitat, à qualidade da matriz, à presença de áreas-fontes, todos esses a fim de minimizar os efeitos de algumas variáveis importantes e passíveis de controle via delineamento. Feita a seleção, as nossas paisagens apresentaram esta distribuição aqui dentro do nosso estado. Basicamente, elas ficaram concentradas na porção sul e extremo sul, aqui do estado da Bahia, que são as regiões que concentram os principais remanescentes de Mata Atlântica. A amostragem da vegetação lenhosa se deu a partir do estabelecimento de 8 parcelas também escolhidas de forma aleatória, dentro de cada paisagem. E dentro de cada uma dessas 8 parcelas, em cada paisagem, estabelecemos uma subunidade amostral, que consistiu em um retângulo de 10 por 25 metros, estabelecida cuidadosamente a pelo menos 50 metros da borda, a fim de evitar os efeitos de borda mais intensos. Dentro de cada subunidade amostral, coletamos ramos de todos os indivíduos lenhosos que apresentaram circunferência à altura do peito igual ou superior a 8 centímetros. Em seguida, essas amostras foram encaminhadas para o Flora, laboratório que fica no Instituto de Biologia da UFBA, onde foram processadas e triadas. A etapa seguinte foi a identificação do material botânico, ou seja, de todas as espécies. Essa etapa se deu a partir de consultas a especialistas, consultas à literatura e principalmente por comparação com amostras botânicas já identificadas presentes nos herbários da UFBA, do CPEC e do LEAC na Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica aqui no sul do estado da Bahia. Para avaliar a possível relação, bem como a forma dessa possível relação entre a quantidade de habitat e a riqueza taxonômica de plantas da Mata Atlântica, aplicamos o critério de informação de Acaic. Para isso, usamos a função ICCTAB do pacote BB-MLE para o cálculo do ΔC corrigido para pequenas amostras. Em seguida, criamos rotinas para ajustes não lineares, usando o mesmo pacote BB-MLE.
Todas essas análises foram feitas no software RStudio e testamos 4 modelos comumente utilizados em estudos que avaliam os efeitos da perda de habitat sobre as métricas de biodiversidade em florestas tropicais. Esses modelos são o nulo, o linear, o de potência e o logístico de 4 parâmetros. Para a modelagem dessa resposta, adotamos a distribuição de Poisson e os modelos com A e C até 2 foram considerados equiprováveis. E como critério de desempate entre esses modelos equiprováveis, avaliamos a qualidade do ajuste e a distribuição dos desvios para selecionar o melhor modelo dentre os equiprováveis. Bom, resultado. A riqueza taxonômica, a riqueza de plantas da Mata Atlântica foi negativamente relacionada à quantidade de floresta dentro da paisagem, ou seja, quanto menor a quantidade de floresta, menor a quantidade de plantas na Mata Atlântica. E o modelo que melhor descreveu essa relação foi o modelo de potência. Ele esteve empatado com o modelo linear dentro do critério de informação de ECAIC, mas ele foi escolhido em função da melhor qualidade do ajuste e menor distribuição dos desvios. Quando a gente olha para as paisagens menos florestadas, as 3 paisagens, elas foram campeãs em menor riqueza de espécies. Por outro lado, as paisagens com os percentuais mais elevados de cobertura de floresta apresentaram as maiores riquezas de espécies botânicas. É isso, as nossas descobertas são consistentes com as predições da hipótese da quantidade de habitat da FARC e também corroboram o resultado de outros estudos empíricos que encontraram respostas semelhantes dentro de cenários parecidos. Se a gente compara o conjunto das 3 paisagens mais florestadas com o conjunto das 3 paisagens menos florestadas, temos uma redução de 66 espécies. Como os componentes do ecossistema interagem e contribuem para a manutenção da biodiversidade, o desaparecimento dessas espécies pode comprometer processos ecossistêmicos essenciais para a manutenção da biodiversidade da Mata Atlântica, como a dispersão de sementes, e colocar em xeque a configuração da Mata Atlântica atual em termos de composição e distribuição de espécies botânicas. Mas gostaríamos de ressaltar que mesmo as paisagens com percentuais menores de cobertura de florestas ainda são importantes, elas detêm parte significativa da flora da Mata Atlântica ainda e são importantes fontes de sequestro de carbono, devendo ser consideradas nas políticas de manejo e conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Aqui eu gostaria de agradecer a FAPESB pela concessão da bolsa, a minha família, os meus colegas de laboratório do LEV, aos herbários do CPEC, do LEAC e a CEBAF pela oportunidade de estar apresentando o resultado do nosso projeto. Muito obrigado.